Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do Carona IF. A gente está no episódio número 50 e está na hora de comemorar realmente. Aqui nós discutimos as estratégias para você se tornar um propagandista médico, um propagandista vendedor, para você conseguir a sua primeira oportunidade de emprego dentro desse universo tão promissor e anticrise que é o representante de medicamentos da indústria farmacêutica, uma indústria bilionária. Só para você ter ideia, eu sou Gabriel CBO, se você está me seguindo agora há pouco. Eu sou Gabriel CBO e com 22 anos eu me tornei propagandista numa das maiores indústrias farmacêuticas do país, uma multinacional, 100% brasileira. E uma coisa interessante a respeito dela é que ela é uma das que melhor remunera no seu salário inicial. Passei de um salário de R$ 1.200 para um salário de R$ 7.000 por mês, mais carro da empresa, mais plano de saúde top para mim e para minha família, mais previdência privada, plano odontológico, seguro de vida, participação nos lucros, ticket de refeição generoso, R$ 50 por dia. E muito mais, tá bom? É uma profissão realmente dos sonhos, é incrível. E se você quer se tornar propagandista, nesse episódio de hoje eu vou te dar 4 pilares para você se destacar no processo seletivo. Gabriel, fui chamado para o processo seletivo. O processo seletivo, Gabriel, vai ser segunda-feira. Eu escuto muito isso, tá? Eu recebo mensagens assim no meu Instagram da galera dizendo assim: e aí, velho, tu tem algumas dicas para me dar? Eu tenho vontade de dizer assim: vai lá no meu canal do YouTube, assiste tudo. Depois você volta aqui e me pergunta se eu tenho alguma dica para te dar. Tem mais de 75 vídeos lá no canal do YouTube para você assistir. 50 só dessa série de episódios aqui do Carona IF, tá bom? E obviamente eu preciso me dedicar muito mais integralmente, entregar muito mais daquele meu conhecimento prático, específico para os meus alunos. Mas para você aqui entender uma coisa, eu quero te dar 4 pilares fundamentais para você se destacar no processo seletivo. Mas antes desses 4 pilares, o que você precisa entender é que o processo seletivo é um processo de confiança. Você só será contratado por uma indústria farmacêutica ou pelos recrutadores de uma indústria farmacêutica se você conseguir exalar, aspirar a confiança deles. Se eles puderem confiar, 2 coisas: que você vai dar conta do recado e que você não vai ser um problema futuro para eles. O dar conta do recado aqui é literalmente o seu potencial de materializar diante deles, com os seus argumentos, com a sua postura, com o seu comportamento, a sua desenvoltura durante o processo seletivo, que você vai bater metas. Nenhum recrutador vai te colocar no time por conta de uma indicação, acredite nisso, pelo amor de Deus. Qualquer recrutador que coloca uma pessoa por conta de indicação diretamente e não coloca por conta de competências ou méritos, esse recrutador está dando um tiro no pé. Isso já aconteceu no passado? Com certeza já aconteceu, mas hoje em dia não acontece mais. É improvável. O recrutador está interessado ali em pegar o melhor candidato, o mais bem preparado, o que tenha mais feeling para vender, para estudar os assuntos técnicos da indústria farmacêutica, para poder entregar valor para os médicos, para poder gerar diferença, para poder bater os metas e os resultados que a empresa tanto espera. As indústrias farmacêuticas aqui no Brasil cresceram nos últimos 9 anos, se eu não estou enganado, uma média de 10% ao ano. Isso é assustador. Teve ano que cresceu mais de 20%. Em média, eu não estou falando de uma empresa que cresceu 20% porque era pequenininha e se tornou grande. Não, eu estou me referindo a um mercado que já é bilionário e que continua crescendo 10% ao ano. Então, o recrutador só vai te colocar lá se ele acreditar que você pode jogar esse número para cima. A gente tinha uma métrica interessante lá nas reuniões estratégicas, né? Uma vez por mês a Eurofarma fazia uma reunião estratégica, uma reunião de treinamento. Então geralmente a manhã era toda para treinamento, para uma prova, uma avaliação sobre os produtos que a gente propagava. Então o propagandista tem que estar sempre o tempo todo se atualizando, estudando. E de tarde a gente ia para as métricas de avaliação dos resultados, né? A quantidade de volume de vendas, o faturamento do seu setor. A gente ia para o market share, para a evolução Eurofarma, que a gente chamava assim, a evolução mês a mês e referente também ao mesmo período do ano passado. Então a gente percebia essa evolução. E era muito interessante porque era mais ou menos assim: a média da empresa, né, a média de faturamento da empresa ou de crescimento da empresa foi de X. Se a sua média ficar abaixo dessa, se o seu resultado particular ficar abaixo dessa média, significa que você é um dos profissionais que está puxando a média para baixo. Isso não é nada bom. Se o seu resultado ficou acima da média, significa que você foi um dos profissionais daquela indústria, da indústria farmacêutica, que está puxando o resultado para cima. Isso é muito bom. Então o nosso esforço todos os meses era para que a nossa equipe conseguisse
colocar sempre acima da régua, que era a média da indústria farmacêutica da Eurofarma mês a mês. Então, meu trabalho diário, cotidiano, acordava todos os dias mordido, faca entre os dentes, assim, ó, para bater as metas e resultados. Se ele não puder ver isso em você, se um recrutador não puder ver isso em você, ele não vai te contratar. Ele não vai te contratar. Então, posto esse alicerce, se está fazendo sentido para você, manda coraçãozinho, manda aqui nos comentários embaixo se está fazendo sentido para você ou não, para eu entender que de fato eu estou gerando valor, tá bom? Já com esse alicerce, para eu entender se eu já estou gerando valor. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, clique em gostei, se inscreve no canal, porque isso é muito importante para nós, beleza? Primeiro pilar que você precisa entender para se tornar um destaque do processo seletivo. Primeiro pilar é dominar tudo sobre a profissão de propagandista. Você vai precisar dominar tudo. Então escute aqui. Fui chamado, Gabriel, para um processo seletivo e vai ser na semana que vem. Obviamente, em período de quarentena, se espera que esse processo seletivo, se for acontecer, vai ser online, né? Mas eu vou. O que é que eu preciso saber? 4 pilares. E eu vou te dar aqui, eu já te dei o alicerce antes desses 4 pilares, né? A confiança de que você vai gerar valor, que você vai bater as metas, que você não vai ser um problema futuro. E agora entra o primeiro pilar aqui. A primeira estaca aqui nesse terreno que foi preparado meticulosamente por você mesmo. E através da sua preparação. Primeiro pilar é dominar tudo sobre a profissão de propagandista. Não tem jeito. A profissão de propagandista, ela requer que você tenha um conhecimento prévio da profissão. Nenhum recrutador vai te contratar se você tiver um rostinho bonito, uma pós-graduação, se você tiver feito formação em Harvard, o que for, se você não souber como é o dia a dia de um propagandista. Eu vi certa vez no LinkedIn um gerente relatando num post lá dele, no LinkedIn dele, de forma até triste, e advertindo hoje mais pessoas que seguiam ele e que tinham interesse em entrar na indústria farmacêutica de que tomassem cuidado. Por quê? Ele estava num processo seletivo junto com outro colega, né, um outro gerente, sempre são 2 gerentes no mínimo ali para fazer o processo seletivo. E aí chegou um candidato e disse assim, velho, meu sonho é entrar na indústria farmacêutica. E aí ele olhou para o colega dele e disse assim, legal, velho. Olhou para o candidato novamente e fez, legal, acredito nisso. Fico feliz, né? A profissão realmente é incrível. E eu queria saber, você sabe como é que é o dia a dia de um propagandista? Ele perguntou para o cara, para o candidato. Aí o candidato fez assim, rapaz, me perdoa, eu não tive muito tempo para estudar esse assunto não. Eu não sei muito bem como é a profissão de propagandista. Ele olhou para o colega, né, o gerente, colega, o outro recrutador, ele virou para o cara e disse assim, como é que você diz que seu sonho é entrar na indústria farmacêutica se você não sabe o que um propagandista faz? Então, ali, aquele candidato, naquele pequeno detalhe, naquela pequena pergunta que foi feita, ele não soube responder, ele não soube trazer a confiança, a credibilidade, ele perdeu o processo seletivo. E o gerente gastou tempo dele, o tempo precioso dele, para investir no LinkedIn para divertir os outros candidatos em relação a isso. Não diga que é o sonho da sua vida entrar na indústria farmacêutica se você não souber como é o dia a dia puxado de um propagandista. Você vai ofender a classe dos propagandistas. Você vai ofender fazendo isso. Porque você tem o sonho de entrar na indústria farmacêutica só por conta dos salários, por conta dos benefícios, porque você está achando que é mamão com açúcar, é melzinho na chupeta. Não, meu filho. Tem muito trabalho. Tem muita diligência, o propagandista ele precisa visitar os médicos, ele precisa montar o roteiro de médicos dele, porque vez ou outra ele vai visitar um médico e o médico não está de férias. Ou então o médico não vai atender hoje porque está doente. Ou então ele precisa ter um roteiro ajustadíssimo. Ele tem uma meta de visitações médicas. Muitas vezes ele vai precisar visitar farmácias, ele vai precisar fazer vendas diretas para os farmacêuticos ou donos de pequenas farmácias. Ele vai precisar realinhar o estoque nas grandes redes, junto com os balconistas, gerentes farmacêuticos. O propagandista ele vai precisar arrumar a mala do seu carro, deixar o seu carro sempre bem organizado. O propagandista vai precisar arrumar ali o material promocional para levar para o médico, ele vai precisar estruturar estratégia de marketing, ele vai precisar fazer dias de produto, que são dias e eventos na clínica médica, para destacar um produto específico para aquele médico poder propagar, poder prescrever. Ele vai precisar fazer, por exemplo, eventos à noite, jantares com médicos, doutores e professores, para os demais médicos que ele visita poderem se sentir não só prestigiados, mas poderem ter uma aula gostosa através de um jantar num bom restaurante. Então, os médicos vão ali aprender com um médico que é professor no assunto, né, um assunto de interesse daquela classe, daquela especialidade médica, por exemplo,
E você acha que o propagandista está ali, mas ele está trabalhando. À noite, muitas vezes. Fazendo eventos para os médicos. É um momento gostoso, vai comer bem, vai no bom restaurante, vai. Mas a questão é que ele não está com os filhos, não está com o cônjuge, por exemplo, em casa, descansando. Não está trabalhando pra caramba, rala pra caramba, estuda o material do produto, estuda o lançamento de novos produtos, precisa muitas vezes propagar um conjunto de 25 medicamentos, precisa estudar os concorrentes de cada um desses medicamentos, precisa saber os diferenciais, fazer uma propaganda, convencer o médico. Então, meu amigo, não pense que é uma chupeta, não. Não é, precisa lançar o relatório de visitas médicas. Então, para você honrar a classe médica, se tem uma coisa que o propagandista gosta, é de honrar o próprio trabalho. O propagandista, ele ama o que ele faz. Todo propagandista, ele honra e ama a profissão de propagandista. Todo. E o gerente ainda mais. O gerente ainda mais. Você chegar para o gerente num processo seletivo e dizer que o sonho da sua vida é entrar na indústria farmacêutica, você não sabe como é o dia a dia de um profissional da indústria farmacêutica. Me perdoe, você está fora desse processo. Então, o primeiro pilar em cima desse alicerce da confiança é você dominar tudo sobre a profissão. Como é o dia a dia de um propagandista? O que ele faz? Como é que ele é avaliado? Quais são os critérios de avaliação dele para metrificar o resultado e saber se ele está fazendo um bom trabalho ou não? Você sabe disso? Então, você precisa começar a saber. Você precisa se preparar nesse aspecto, para você chegar diante do recrutador e com essa moral, com esse discurso preparado aqui. Muitas vezes o recrutador nem vai te perguntar exatamente isso. Olha, me conta um pouco sobre o que você sabe sobre a profissão, mas ele vai perguntar assim, velho, tira uma dúvida, você sabe o que o propagandista faz no dia a dia? E você precisa ter um discurso, um pitch, você precisa ter um discurso ali de 2 a 3 minutos, fazendo uma um concatenar dessas ideias. Você precisa juntar essas ideias de forma persuasiva e lógica e mensurar para o recrutador de forma confiante de que você sabe exatamente o que o propagandista faz. Segundo pilar, se está fazendo sentido para vocês, manda aqui para mim. Não se esquece de ir no canal do YouTube, Propagandista Essencial, se inscrever no canal. Tá? Quando a gente completar 2.000 inscritos, a gente vai fazer uma mentoria, uma aula de 3 horas, me comprometo com vocês, um mini curso. E não vai ficar gravado esse mini curso vai ser exclusivo para quem estiver ao vivo, mas só depois que a gente bater 2.000 inscritos lá no canal do YouTube, tá bom? Eu tenho 4.000 aqui no Instagram, não custa nada a gente jogar essa galera lá pro YouTube também. E lá no canal do YouTube você vai encontrar todos esses vídeos que eu produzo aqui. Então se inscreve no canal, clique em gostei, isso é muito importante para mim. Beleza? Seguinte, segundo pilar. Segundo pilar é você dominar tudo sobre a empresa. Não adianta, você vai precisar fazer o básico muito bem feito. E o básico muito bem feito é o que distingue os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Se você quer se destacar no processo seletivo, você precisa fazer o feijão com arroz. E o feijão com arroz é você saber tudo sobre a empresa. Antigamente, a gente precisava conversar com pessoas que trabalhavam naquela empresa, nós precisávamos ir para revistas, jornais, para saber um pouco sobre aquela empresa. Hoje em dia, você basta entrar no Facebook da empresa, na página do LinkedIn oficial da empresa, toda indústria farmacêutica tem LinkedIn. Você precisa somente entrar ali no site oficial da empresa, você vai estudar ali quem nós somos, a nossa identidade, missão, propósito, visão, o que for, você vai estudar tudo isso, os novos projetos, aonde atua, você precisa dominar tudo sobre a empresa. Você acredita? Você acredita que tem gente que chega diante de um recrutador, num processo seletivo para um propagandista médico, processo seletivo que pode mudar a vida de um cidadão, de uma cidadã, da água para o vinho, como mudou a minha, R$ 1.200 por mês, era o meu salário, eu passei a ganhar R$ 7.000 por mês, e o cara não sabe nada sobre a empresa, sendo tão fácil de estudar sobre esse assunto. Entenda que o feijão com arroz aqui vai ser estudar tudo sobre a empresa e também saber um pouco sobre as atualidades. O que está acontecendo? Por exemplo, o ministro Sérgio Moro acabou de pedir a exoneração do cargo dele de ministro, pediu para ser exonerado, ele pediu para sair. É uma atualidade. Será que se o recrutador te perguntasse sobre esse assunto, você ia saber responder? Será que você sabe dizer mais ou menos o número de pessoas curadas sobre o Covid aqui no Brasil? Como é que está o resultado e qual é o país mais infectado no mundo? É a Itália, é a China ou a Espanha? Será que você teria condições de mensurar para ele esses temas atuais? Você precisa fazer o feijão com arroz. Então, de repente, eu te recomendo, se você for para um processo seletivo, essas dicas aqui são bem para processo seletivo, você for para o processo seletivo, você dá uma lida ali
em algumas plataformas, né? Jovem Pan News, algumas plataformas confiáveis, Exame, algumas outras, para você entender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Terceiro pilar. Se prepara, terceiro pilar. Vamos falar um pouquinho sobre esse terceiro pilar. Terceiro pilar é você dominar tudo sobre a pessoa mais importante ou a pessoa com quem você mais tem contato na sua vida. Ah, Gabriel, deve ser minha esposa. Ah, Gabriel, deve ser meu filho, minha mãe. Não, é você. A pessoa com quem você tem mais contato na sua vida é você mesmo. E a minha pergunta para você é, você domina tudo sobre você mesmo? O recrutador vai começar um processo seletivo perguntando, por exemplo, um pouco sobre você, no âmbito pessoal, seus hobbies, com quem você mora, o que você faz, um pouco da sua história, como você chegou até ali, como você descobriu a profissão. Ele vai querer saber disso, tá bom? Ele vai querer saber um pouco sobre você. Não tem como eu confiar que uma pessoa pode dar conta do recado se eu não souber como é o dia a dia dela, como é ela no íntimo, como é ela no seio da sua família. Então é importante eu saber se essa é uma pessoa família, se essa é uma pessoa responsável, comprometida, se essa é uma pessoa muito festeira, de ir pra balada, de tomar cachaçada e outras coisas. Eu preciso saber disso. Então o recrutador vai te fazer perguntas nessa linha, para descobrir um pouco mais ali, de forma temerária ou não. Em cerca de 30 minutos é o tempo que ele tem para te fazer perguntas e conhecer você. Priu. Então, com 30 minutos dá para ele te julgar perfeitamente? Não, mas ele precisa te julgar. Ele precisa emitir um juízo de valor a seu respeito. Por isso que a responsabilidade de mostrar o caráter ilibado, a integridade, ao mesmo tempo a sua fome, a sua sede, a sua gana por entrar na indústria farmacêutica, por entrar e se tornar propagandista, conseguir essa profissão, a responsabilidade é 100% sua. A responsabilidade é 100% sua. Depois que o cara naufraga 3 vezes no mar, o cara para de colocar a culpa no mar. Ele começa a colocar a culpa no fazedor de barcos, nele mesmo. Então você precisa entender que a responsabilidade, para emanar essa confiabilidade do recrutador em relação ao seu caráter e às suas competências, é sua. Então o recrutador vai começar te perguntando sobre o seu ambiente familiar, sobre a sua vida pessoal, sim. Não tem como ele te contratar se ele não souber um pouco sobre isso. Inclusive, só para você ter ideia, os recrutadores da minha saudosa, né, empresa que eu fiz parte, a Eurofarma, eles foram lá na minha casa conversar com a minha mãe. Com os meus colegas que também foram aprovados, eles foram conversar com as esposas, com a mãe de alguns. Na verdade, eu acho que eu fui o único que não era casado e entrei lá na Eurofarma. Então eles foram conversar com a minha mãe, o resto eles foram conversar com a esposa, com o marido. Então teve mulheres que também entraram na Eurofarma no meio período que eu entrei, e eles foram lá conversar com o marido dessas mulheres. Foram lá conversar com ela, na presença delas, obviamente, mas para saber, se atualizar, entender se ele estava de acordo, entender se ela, as esposas, estavam de acordo com a admissão do marido na Eurofarma, que isso ia mudar um pouco a rotina de vida da família. Então, assim, as indústrias farmacêuticas, de modo geral, são muito familiares. Não do ponto de vista da gestão delas, mas do ponto de vista da intimidade, da parceria com os seus protagonistas. Nós, quando entramos na indústria farmacêutica, é óbvio que estamos à mercê de sermos demitidos a qualquer momento, como qualquer indústria, qualquer empresa privada, ou estamos também à disposição para sermos promovidos, sempre assim. Mas a indústria farmacêutica, a partir do momento que você entra, você se sente membro da família dos caras. Membro da família, é um negócio impressionante. Eu me senti em casa. Então, assim, é muito diferente de um ambiente coercivo de banco, em que o gerente, por exemplo, o superintendente regional, que for, pede para você empurrar alguns pacotes. Isso acontece, infelizmente, não estou dizendo que em todos os bancos, mas isso acontece. Se você trabalha em banco, conhece alguém que trabalha, você sabe que é o lugar, se eu não me engano, aqui no Brasil, que mais precisa lidar com atestados médicos de depressão e ansiedade no Brasil. Então, o ambiente bancário é um ambiente, muitas vezes, de ansiedade, é um ambiente de pressão, coerção. Você precisa bater suas metas, senão você morre. Mais ou menos um negócio bem assustador. Na indústria farmacêutica, você precisa bater suas metas, obviamente. Não é nada bom você não bater a sua meta, mas a meta é plausível e você, de forma íntegra, vai poder ter todos os recursos à sua disposição, para poder bater as suas metas. Então, é um ambiente muito diferente.
E você vai precisar, literalmente, falar um pouco sobre você. Você vai precisar saber quais são os seus pontos de melhoria. Você sabe quais são os seus pontos de melhoria? Você consegue enumerar para mim 7 pontos de melhoria? Ah, Gabriel, mas o seu recrutador vai perguntar 7 pontos de melhoria? Não. Ele vai te perguntar 3. Mas eu te pergunto, você sabe 7 pontos de melhoria? Se você não sabe, pergunta para sua esposa, para o seu marido. Ele vai saber. 7. Mas o fato de você saber 7 é um domínio, é um conhecimento, um autoconhecimento muito grande. E dentro desses 7, você vai escolher, talvez de forma verdadeira e íntegra, 3, daqueles 7, 3, que você poderia mencionar sem ser um ponto de melhoria auto-excludente com a vaga, percebe? Porque existem alguns pontos de melhoria que são auto-excludentes. Imagina, eu estou querendo atuar como propagandista, com uma profissão em que eu preciso conhecer pessoas, lidar com pessoas, e eu falo assim, olha, meu ponto de melhoria é que eu não gosto muito de gente, não gosto muito de movimento, ficar conhecendo pessoas que eu não conheço, eu sou muito tímido. Esse é um ponto de melhoria, entenda, que pode ser real para você, mas é um ponto de melhoria auto-excludente com o perfil da vaga. Então não é um tipo de ponto de melhoria que você precisa ou deve mencionar. Gabriel, mas é um ponto de melhoria em mim. Então melhore logo esse ponto de melhoria, miserável. Melhore esse ponto de melhoria antes de chegar no processo seletivo, se você quer se tornar propagandista. Comece a amar as pessoas, comece a servir as pessoas. Comece a se colocar numa situação de estar próximo de pessoas, conhecer pessoas desconhecidas. Percebe? Então você precisa realmente, é um ponto de melhoria. Você precisa, ciente desse ponto de melhoria, começar a melhorar esse ponto de melhoria. Mas é importante que você domine 3, porque pode ser que o recrutador pergunte 3, pode ser que ele pergunte 2, pode ser que ele pergunte 1. Eu nunca vi um recrutador perguntar mais do que 3, tá bom? Seria exagero. Ele vai te perguntar quais são as suas principais virtudes. Você sabe quais são as suas principais virtudes? Você sabe quais são as virtudes que mais impactam o recrutador, que mais geram valor para o recrutador? O que ele mais espera ver em você? Você sabe disso? O que o seu cliente espera ver em você? E é óbvio que você precisa ser 100% sincero aqui. Mas será que você sabe dos seus pontos de virtude? Suas principais características que são positivas. Você sabe disso? Se você não sabe, eu te convido a você fazer uma lista de 7. E dessa lista de 7, eu te convido a escolher 3 que sejam mais próximas ou tenham mais afinidade com a vaga comercial de um propagandista. Está gerando valor para você esse conteúdo? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem muitas outras perguntas, Gabriel, ou são só essas 3? História, ponto de melhoria, ponto de virtude. São muitas outras. Por que eu devo te contratar? Quais foram os resultados que você trouxe na última empresa? Você teve alguma ideia que você contribuiu e o diretor, ou a equipe de superintendência ou gerência não acatou? Como é que você lidou com isso? São muitas outras perguntas. Você está preparado para responder cada uma delas com convicção, confiança e certeza? Você está preparado? Beleza? Quarto pilar. Deixa eu ver aqui. Antes do quarto pilar, vamos ler aqui o que o pessoal está falando. Deixa eu ver se eu leio aqui. Essa é a hora de você mandar mensagem aqui na live, tá bom? Manda mensagem, manda sua dúvida. Vamos lá. Renata Freitas falou assim, Gabriel, faz todo sentido. Todo sentido, Gabriel. Muita gente entrando aí na live, muito legal. O Fábio mandou assim, ó. Não está tendo nenhum processo seletivo, pelo menos aqui em Brasília. Esse período está muito complicado. Os propagandistas aqui estão todos de férias. Muito bom, Fábio. Normal isso, né? Eles tirariam férias em julho de qualquer jeito. Então eles anteciparam as férias, obviamente, por esse período. Mas se Deus permitir aí, acho que até o dia 10 de maio está tudo, pelo menos no setor comercial da indústria farmacêutica, está tudo regularizado e a gente está voltando da quarentena. Enquanto voltar da quarentena, é importante que você esteja preparado, porque saiba, vão existir muitas vagas e você precisa estar pronto para abraçar essas vagas. Ontem eu falei sobre isso no canal do YouTube lá, no episódio 49 do nosso Carno IF, e eu falei exatamente sobre essa postura, né? De muitas vezes esperar a oportunidade chegar para começar a se preparar. E não adianta, a oportunidade não vai gastar tempo com quem não está preparado, entenda. Você precisa estar preparado para criar as oportunidades, é mais ou menos assim. O Gildécio mandou assim, sou farmacêutico, deixa eu ver aqui, sou farmacêutico, já saio na frente de quem não é formado na área? Eu diria que não, Gildécio, mas, ao mesmo tempo, você tem um certo diferencial que é o domínio das substâncias ou de uma grande gama de substâncias. Você já domina isso, eu honro você, tá, que é farmacêutico, porque é uma formação acadêmica belíssima, é uma profissão incrível, os caras são realmente crânios, eu admiro quem se forma em farmácia, admiro mesmo.
E o recrutador, Júlio, ele não vai ter dúvida alguma de que você domina as substâncias, que você vai pegar fácil os diferenciais da substância. Saiba que quando você entrar em indústria farmacêutica, você não vai falar da substância, você vai falar do produto, da marca daquela substância. Você meio que esquece a substância, você só fala dos benefícios da substância, mas atrelando sempre a marca. Mas o recrutador certamente ele vai ter uma dúvida em relação a você. Ele vai ter a dúvida se você é capaz de gerar resultado em vendas. Então é importante que você saiba contornar essa objeção na cabeça dele. A objeção na cabeça dele vai ser, velho, ele é farmacêutico, legal, não tenho dúvida que ele vai estudar, que ele vai se preparar, que ele conhece as substâncias, que ele vai pegar fácil os materiais para fazer uma boa propaganda médica, mas será que ele vai gerar resultado? Será que ele tem humildade para aprender como vender, literalmente? Porque o processo de venda da indústria farmacêutica é muito diferente de qualquer outro processo de venda, de carro, de trator, de curso online, de escola, de faculdade, qualquer outro processo de venda. A indústria farmacêutica se distingue por ser diferente. Então, Gildécio, talvez a dúvida do recrutador vai ser em relação à sua capacidade vendedora, tá bom? E eu diria para você que não apenas ter uma experiência em vendas vai te ajudar. Eu diria que você precisa ter o domínio das perguntas que ele vai te fazer para você saber exatamente como também responder essas perguntas de forma assertiva. Espero ter te ajudado. Thaís mandou assim, ó. Está no YouTube também? Perdão, por aqui está travando um pouco. Thaís, está tendo muita chuva aqui na minha cidade, muita chuva o dia todo. E eu realmente não sei se é a minha internet que está ruim, tá? Então peço perdão se a minha internet estiver ruim. A gente paga uma internet boa para estar aqui com vocês todos os dias nas lives. Mas eu espero que não comprometa a nossa live hoje, esse ficar travando. Mas depois, provavelmente hoje ainda, essa mesma live vai estar lá no canal do YouTube. Então você vai poder assistir a gravação, tá bom? Sem problema nenhum. E o áudio vai ficar bem legalzinho, por quê? Porque eu gravo o áudio aqui também, ó. Então eu gravo o áudio aqui no Instagram, só que se às vezes ficar travando, eu gravo também aqui. Lá no YouTube você vai ter acesso a todo esse conteúdo, tá bom? Hoje de noite, fica tranquilo. Quando termina a live aqui, a minha equipe já pega a live para tratar, editar e colocar no YouTube. Fechado? Gente, eu ainda vou falar sobre o quarto pilar, tá? Quarto pilar, tá vindo aí. A gente já falou sobre 3, vou falar sobre o quarto, eu parei aqui para ler um pouquinho o que a galera tá mandando. Gabriel, o que pesa mais na avaliação do recrutador? O conhecimento ou a experiência? Com certeza, nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois pesa. Experiência é importante, com certeza é importante, vai mostrar a sua capacidade, de repente, a priori, anterior, de gerar resultado para a empresa. O seu conhecimento também vai ser importante, vai ser pesado, obviamente. A sua capacidade de aprender, a sua capacidade de entender cognitivamente o que está sendo proposto e poder responder a esses desafios, as provas, as questões ali da indústria farmacêutica do processo seletivo, mas com certeza essas duas coisas não pesam mais do que a sua certeza, a sua vontade de entrar na indústria farmacêutica. Isso é o que vai pesar mais, seu brilho no olho. Quando você brilhar o seu olhinho falando sobre a indústria farmacêutica, sobre a profissão, falando sobre a empresa, falando sobre você mesmo, sobre as suas virtudes, como elas se atrelam perfeitamente àquele perfil de vaga. E em relação ao quarto pilar, que eu vou mencionar ainda para vocês, se você utilizar isso tudo, esses 4 pilares, envolver isso com paixão, brilho nos olhos, fome, obstinação, uma obstinação positiva por aquele resultado, por entrar na indústria farmacêutica e poder gerar valor, aí o recrutador ele vai ter que se render a você e te contratar, tá bom? Então é isso que pesa mais, tá bom, Thaís? Vamos lá. Perdão, a Renata. Agora, Thaís. Quais melhores virtudes em geral os GDs gostariam ou gostam para entrar na indústria? Uma boa pergunta, Thaís. Eu diria que tem 2 especiais, tá? 2 especiais que, se você não tem esses pontos de virtude, eu acho que você deveria começar a desenvolver se você quiser entrar na indústria farmacêutica. A primeira é a sua capacidade e a sua fome por aprender coisas que vão gerar resultado. E a segunda é a sua capacidade ou a sua mente voltada para gerar ou bater metas. Acho que são 2 coisas. Você tem que ter cuidado com a maneira como você vai posicionar essas 2 virtudes, porque pode soar como uma forçação de barra. Então tem que ter cuidado, tem um jeito de falar, né? Você tem toda uma maneira de aplicar as palavras e como atacar as palavras. Então eu ensino isso para os alunos do Propaganda Essencial. Mas essas virtudes precisam ser verdadeiras para você. Se elas não forem suas virtudes, você pode falar alguma outra. De repente a sua capacidade de organização, sua capacidade de liderança não vai fazer sentido, tá?
você não vai liderar ninguém no começo. Você vai ser... Tem gente que fala assim, pô, eu sou um líder nato. Se você tivesse um processo seletivo para ser gerente, liderança é importante, mas para ser propagandista, calma aí. Agora, protagonismo, autorresponsabilidade, isso tudo conta bastante. Só que esses dois que eu mencionei há pouco, eu acho que são os principais, porém, tem uma maneira de aplicar isso, porque senão vai soar forçado e vai soar que você aprendeu isso na revista exame e você está trazendo para dentro do processo seletivo e ele não vai acreditar em você. Então você tem uma maneira de aplicar isso, essas duas virtudes, diante do recrutador, a ponto de ele ficar completamente convencido e envolvido com a maneira como você fala. Renata, já respondeu, obrigada, valeu Renata. Gente, quarto pilar, preparados aí para o quarto pilar? Quarto pilar para você se destacar no processo seletivo. Primeiro pilar foi dominar tudo sobre a profissão. Segundo pilar foi dominar tudo sobre a empresa e sobre as atualidades. Terceiro pilar foi dominar tudo sobre você mesmo. E aí chegou o momento do quarto pilar, né? Quarto pilar. Mas antes do quarto pilar, eu vou dizer para você que hoje à noite, às 6 horas, 6 e 7 da noite, eu vou entrar ao vivo aqui novamente no Instagram e a gente vai mergulhar no currículo persuasivo, tá? Eu vou mostrar para vocês como construir um currículo persuasivo, o que fazer e por que o modelo de currículo que eu disponibilizo para vocês, de graça, ele é persuasivo e como ele alcança o favor dos recrutadores a ponto de fazer com que os recrutadores liguem para você te convidando no processo seletivo. Então anota na sua agenda, bota o despertador 6 e 7 da noite desse dia 24, é isso? Não sei qual dia de hoje, mas enfim. De abril, você não pode perder. Beleza? Quarto pilar. Quarto pilar é você dominar tudo sobre a principal ferramenta, o DNA da profissão de propagandista médico. O DNA da profissão de propagandista médico é, adivinha? A propaganda médica. Então a propaganda médica, ela é o DNA da profissão. Você precisa saber fazer uma propaganda médica. Você precisa se mostrar forte diante dos recrutadores em executar a propaganda médica. Ontem, tive a oportunidade de gastar 1 hora e 10 minutos com meus alunos do método de propaganda essencial, ensinando eles exatamente isso, né? Eles veem essas aulas no curso, tem um módulo só para isso, só que eu faço uma mentoria por semana em grupo com eles, e nessa mentoria a gente falou exatamente sobre alguns artifícios de como você faz para ler uma propaganda médica, como você faz para pegar uma propaganda médica ou um produto que você nunca viu, em 5 minutos você decorar, e como você apresentar contextualizando a propaganda médica, enfim. É muito importante que você domine a propaganda médica, que você saiba fazer uma propaganda médica matadora. Gabriel, mas se eu estiver fazendo um processo seletivo com alguém que tem mais experiência no ramo, ou seja, já é um propagandista em outra empresa, como é que eu vou me sobressair? Deixa eu dizer uma coisa, eu me sobressaí e me tornei propagandista, a Maria Eduardo sobressaiu, o Heitor sobressaiu, o Rafael sobressaiu em relação a isso, a Flávia sobressaiu em relação a isso, e todos eles, na verdade nenhum deles, assim como eu também, tinha experiência na área. Então, existe um método para você aprender como executar essa propaganda médica e é muito importante aqui destacar para você que você vai precisar dominar essa arte, tá bom? Você vai precisar dominar esse quarto pilar. Então, são 4 coisas que você precisa dominar. Tudo sobre a profissão, a rotina do propagandista, tudo sobre a empresa e sobre as atualidades, do que está acontecendo no mundo, tudo sobre você mesmo e tudo sobre a propaganda médica. Sabendo essas 4 coisas, e alicerçada na confiança que eu disse, que era a base, o alicerce para você se destacar no processo seletivo, você tem tudo para marcar um golaço. Você tem tudo para literalmente dar um soco na boca positivamente do estômago do recrutador, dos recrutadores, e ser contratado, tá bom? Então, se você quer saber exatamente como se destacar no processo seletivo, pega esses 4 pilares, destrincha eles e tamo junto. Luiz mandou aí, ó, obrigado pelas dicas. Vou ter uma reunião agora por vídeo. Até mais tarde. Valeu. 6 e 7 da noite. Gente, é isso. Tá? Não se esquece de fazer essa campanha aí. A minha missão é fazer com que todo brasileiro e brasileira conheça essa profissão. Meu pai não conhecia essa profissão. Não teve ninguém que falou isso para ele. E ele sempre trabalhou na área comercial e não ganhava o que um propagandista ganha. E ele certamente seria propagandista se ele tivesse conhecido a profissão. E a minha missão hoje é fazer com que pessoas conheçam. Tem tanta gente ralando aí de domingo a domingo, muitas vezes no comércio, vivendo ali com R$2.000, R$2.500 e nem sabe que poderia ser um vendedor premium, carteira assinada, sendo um representante de medicamentos da indústria farmacêutica, podendo crescer dentro da indústria farmacêutica. Então a minha missão é fazer com que as pessoas conheçam essa profissão. Me ajude nessa missão. Compartilhe os meus vídeos no YouTube
Eu sei que tem muita gente que compartilha os meus posts aqui no Instagram e eu agradeço e honro vocês. Mas comece a pegar os vídeos no YouTube e compartilhar também. Compartilha nos grupos, pessoas da faculdade, compartilha com mais pessoas, me ajuda nessa corrente do bem. Eu acho que quando a gente faz o bem, é tão melhor. Então me ajuda, eu estou aqui todos os dias, me ajuda a difundir isso, tá bom? E quando a gente bater 2.000, se você estiver no meu grupo do Telegram, eu vou fazer uma aula, uma mentoria de 3 horas, minha promessa aqui, 3 horas, só para quem estiver no grupo do Telegram, tá bom? Para entrar no grupo do Telegram é bem fácil, você vai no link que está na minha bio, e tem lá um linkzinho para você entrar no grupo do Telegram. Olha aí a galera, Ivana, muito obrigado, Gabriel. Sávio, muito obrigado, Gabriel, valeu. Fábio também, obrigado, Gabriel, você é fera demais. Obrigado. Gente, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês possam aplicar esses 4 princípios, esses 4 pilares para vocês se destacarem nos processos seletivos e entendam. Essa é a hora de você se preparar. Aproveite, porque em algum momento a chuva vai chegar. E se a semente não estiver plantada, se você não semear a semente, ela não vai fecundar na terra, não vai gerar frutos. Então não espera a chuva chegar para fecundar a semente. Não espera para semear a semente, perdão. Não espera a chuva chegar, eita, não estou vendo sinal de chuva. Vai lá, prepara a terra, ara a terra, planta a semente, porque quando a chuva vier, a oportunidade encontrando a preparação, bum, mudança de vida. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho atual, seu sonho de entrar na farmacêutica. Sabe que você pode contar comigo. Tamo junto, cheiro no coração. Hoje de noite essa live vai estar lá no canal do YouTube. Grande abraço. Valeu!